Voltamos então com a culpabilidade. Fizemos nas últimas aulas uma diferença entre erro de proibição direto, o que incide sobre a norma proibitiva ou mandamental, do erro de proibição indireto, o que incide sobre as causas de justificação. Falei para ti ainda na última aula sobre as discriminantes putativas, aquelas 3 hipóteses. Primeira hipótese, o erro que incide sobre a existência de uma causa de justificação. Isto é erro de proibição para a teoria extremada e para a teoria limitada da culpabilidade. Segunda, o erro que incide sobre os limites de uma causa de justificação, uma causa de exclusão da ilicitude. Isto é erro de proibição para a teoria extremada e para a teoria limitada da culpabilidade. Terceira, aquele erro que incide sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação. Não sobre a existência ou os limites, sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação. É o que está no 20, parágrafo 1º do Código Penal. Aqui é a divergência, só na letra C. Porque, meus caros, a teoria extremada da culpabilidade diz é erro de proibição. E a teoria limitada diz é erro de tipo permissivo. Joia? Bom, eu quero te lembrar de novo da estrutura da culpabilidade. Olha só. Esta estrutura da culpabilidade lembra sempre, ela advém da teoria normativa pura. A culpabilidade é formada por 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. 3 elementos, então. Nós já vimos os 2 primeiros. Olha o título da nossa aula hoje. Exigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível. Então já começo a ver a primeira tese que exclui a exigibilidade de conduta diversa, o 3º elemento. Então lembrem dos 2 primeiros. A imputabilidade é o primeiro elemento e ela é excluída pela inimputabilidade. Lembra da inimputabilidade? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, embriaguez acidental completa, os menores de 18 anos. Tudo na letra A. São causas de exclusão da imputabilidade. A letra B, a potencial consciência da ilicitude, vem excluída pelo erro de proibição excusável ou inevitável. E ali nós trabalhamos o direto, o indireto, etc. Mas é o que exclui a letra B, o erro de proibição excusável ou inevitável. Vamos avançar. Chegamos na letra C. O 3º e último elemento da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Este elemento normativo. Eu quero, desde logo, te mostrar o fundamento legal para a exigibilidade de conduta diversa. Ela pode estar na lei ou não. Quando está na lei, é o 22. Eu vou trabalhar na aula de hoje a coação moral irresistível. Na próxima aula eu trabalho a obediência hierárquica, a ordem não manifestamente legal. E depois nós encerramos culpabilidade e a teoria do crime com aquelas causas supralegais, causas que não estão na lei de exclusão da culpabilidade. Isso é super legal também. Artigo 22. Então, as causas que estão na lei. Aqui nós temos 2. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Vamos entender o dispositivo? Nos interessa, na aula de hoje, só a primeira tese, a da coação moral irresistível. Então, nós deveríamos ler assim: se o fato é cometido sob coação irresistível, pulei, só é punível o autor da coação. Deixei de fora a obediência hierárquica, que é a próxima aula. Se o fato é cometido sob coação irresistível,
só é punível o autor da coação. Vamos entender? Meus amigos, a coação significa obrigar alguém a fazer alguma coisa. Esta coação, ela pode se dar mediante violência ou grave ameaça. Então eu posso impor a minha vontade, obrigar, determinar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa mediante violência ou mediante grave ameaça. Se esta imposição, esta determinação for mediante violência, a coação é física. Se for mediante grave ameaça, a coação é moral. A coação física é a vis absoluta. A coação moral é a vis relativa. Eu coloquei aqui para ti as duas e eu vou trazer exemplos, mas já observa. A coação física irresistível, eu coloquei exclui a conduta do coagido. E a coação moral irresistível exclui a culpabilidade do coagido. Em latim, cuide do latim, tá? Para a banca FGV na tua prova da ordem, cuide do latim. A coação física é chamada de vis absoluta. E a coação moral é chamada de vis relativa. Vis, V-I-S. Vis absoluta é a física, vis relativa é a moral. Vamos entender cada uma delas? Meus caros, digamos que eu esteja no museu observando, bem tranquilo, caminhando, observando alguns objetos de arte valiosos, só que alguém chegue por trás e vum! Me empurre com violência e eu caia sobre os vasos Ming e quebre todos eles. Observem que eu não agi com conduta nenhuma a praticar aqueles danos. Pensem que alguém amarra o meu corpo como se eu fosse uma múmia. Aí depois pega o meu corpo e joga contra um grupo de crianças. E eu que sou alto e sou pesado, eu acabo caindo sobre uma criancinha pequenininha. E aí causo lesões ou até mato a criancinha. Vejam que não há conduta nenhuma da minha parte. Eu fui amarrado. Meus caros, coação física irresistível é isto. Na coação física não há vontade e nem conduta por parte do coagido, do coato. Se alguém me amarrou e me atirou, eu não tenho o que fazer. Não há vontade e não há conduta. É por isso que eu estou colocando aqui. A coação física irresistível exclui a conduta do coagido, no caso eu. Eu pratiquei fato atípico. Se exclui conduta, lembra, conduta está no tipo. Fato típico é formado por conduta, resultado, nexo e tipicidade. Conduta, resultado, nexo e tipicidade. Conduta, resultado, nexo e tipicidade. Vimos lá atrás. Se não tem conduta, não tem fato típico. É fato atípico do coagido. Só responde o coator, só quem me empurrou, só quem me atirou. Não confunde coação física, esta onde não há conduta e vontade, com coação moral irresistível. Ligam para minha casa. Digamos que o sequestrador ligue para minha casa. E ele diz assim, olha, Salim, eu estou com o teu filho aqui, sob nosso poder, eu quero que tu mates o teu vizinho, já que tu mora do lado, e vai e mata em 5 minutos. Se não, professor Salim, o teu filhinho vai ser torturado e morto. Pô, a vida do meu filhinho, né? Não vou deixar. Aí eu vou lá, pé por pé, entro no jardim do meu vizinho e, pum, mato meu vizinho para salvar o meu filho. Eu tinha escolha. Eu tinha vontade, ainda que um resquício dela, agora eu tinha. É claro que seria absurdo eu dizer assim, olha, mata o meu filho, porque eu não pratico crimes. Seria uma decisão absurda? Seria, claro. Mas existe a decisão. Só para deixar bem claro, existe a decisão. Decisão não existe, meus caros, é eu amarrado, alguém me atirar, eu não tenho o que fazer. Agora, quando alguém liga e me manda praticar um crime, eu tenho escolha. Eu tenho um resquício de vontade. É por isso que tu não excluis conduta aqui na coação moral. No momento em que eu entrei e matei o meu vizinho, eu pratiquei fato típico e ilícito.
mas inculpável em face da inexigibilidade de conduta diversa. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. A coação moral irresistível, meus amigos, é uma inexigibilidade de conduta diversa. Ah, mas por que não é a legítima defesa, professor, do teu filho? Não. Legítima defesa tem que ser voltada contra o agressor. Se eu tivesse matado o sequestrador, talvez fosse uma legítima defesa. Mas eu matei meu vizinho inocente. Então o fato é típico e também é ilícito. O que não é culpável. Porque inexigibilidade de conduta diversa em face da coação moral irresistível. Meus amigos, lembrem então, porque é isso que cai nas provas, como eu já vou te mostrar. Coação física irresistível exclui conduta do coato. Coato é o coagido. Coação física irresistível exclui conduta. Coação moral irresistível exclui culpabilidade do coato. Coato ou coagido. Coação física irresistível exclui conduta. Coação moral irresistível exclui culpabilidade. Vem aqui. Exame de ordem 2012.4, banca FGV, a coação moral irresistível exclui culpabilidade. Sim. Enquanto que a coação física irresistível exclui a própria conduta. Sim. De modo que, nesta segunda, na física, sequer chegamos a analisar tipicidade, pois não há conduta penalmente relevante. Certo ou errado? Certo, correta, totalmente correta. Foi o que nós acabamos de ver. Coação física exclui conduta do coagido. Coação moral irresistível exclui culpabilidade do coagido. Até a próxima aula, meus amigos. Tchau!